Olá, pessoal, nono C e nono D. A partir dessa semana, vocês voltam com as atividades remotas e como que eu vou trabalhar com vocês? Retomada de conteúdo, tá bom? Então, tem a videoaula e atividades direcionadas a isso. As atividades vão estar armazenadas para uma semana, ok? Então, a primeira situação de aprendizagem, essa que vocês já trabalharam, ela tem o tema que é a Primeira República, que foi de 1889 a 1930. Vocês viram, né, no oitavo ano, praticamente todo o conteúdo que falava de Brasil monarquia. Vocês viram que vários fatores foram importantes para o fim da escravidão no Brasil. Quando o Brasil aboliu a escravidão, em 1888, esses donos de engenho, esses donos de escravos insatisfeitos, eles vão se revoltar contra o governo. Próximo slide. O que ocasionou a Primeira República no Brasil ou República Velha? A insatisfação por parte da população, tá bom? Não só os civis, mas, por exemplo, os donos de engenhos, os donos de escravos, insatisfeitos com o fim da escravidão, eles também vão se rebelar contra o governo. E os militares também, tá bom? Os militares que tomaram o poder, né, e acabaram com a monarquia no país, ok? A Primeira República, que é conhecida como República da Espada. Por que República da Espada? Porque ela foi constituída por militares, tá? Nós vamos perceber que quando o Brasil se torna uma república, ele não vai ter parte de todo o setor social, né? Vai ser um movimento desenvolvido por militares, tá bom? Os militares saem às ruas, os militares, né, tomam o poder e transformam a monarquia numa república, tá? Então, nós costumamos dizer que é um movimento idealizado por todos os setores da sociedade, mas desenvolvido praticamente pelos militares, beleza? Próximo slide. Aqui mostra o presidente, né, o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, e seu vice, Floriano Peixoto, que também depois vai se tornar presidente, tá? Então, geralmente tem, assim, algumas questões que falam, né? Olha, se eu perguntasse para vocês, quem foi o primeiro presidente do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Em homenagem à sua luta contra a monarquia, ele assume, né, o poder como primeiro presidente do Brasil, mas é de maneira temporária, tá? Por exemplo, assume até botar ordem na casa, até porque precisou alterar a Constituição do Brasil. A nossa Constituição, ela era monárquica, né? Como governar um país, uma república, se ainda seus princípios constitucionais são monárquicos? Então, ele ficou de maneira provisória como presidente até organizar toda a estrutura política, social e econômica do país, tá bom? E teve como vice Floriano Peixoto. 1930, quem vai governar são candidatos de São Paulo e Minas, sido como política do café com leite. Por que café com leite? São Paulo produzia o café, aliás, devido ao café que o Brasil foi reconhecido mundialmente. O Brasil exportava café devido ao solo fértil e às condições climáticas. E Minas por causa do leite. Então, assim, a oligarquia favorecia esses dois estados para que eles governassem de maneira revezada. Primeiro governava Minas, depois eles apoiavam um candidato do governo de São Paulo, depois do governo de Minas. E até 1930 foi dessa maneira, tá bom? Esse período ficou marcado pelo papel da oligarquia. Mas o que significa oligarquia? Em história a gente utiliza muito esse termo, né, essa palavra, esse conceito. Mas você sabe o que é oligarquia? Aí eu coloquei o significado da palavra aqui para vocês, tá? Governo em que o poder é exercido por um grupo restrito de pessoas, geralmente do mesmo partido, família, classe, etc., em que há predominância de um pequeno número de pessoas no poder. Resumindo, um governo para poucos. Mesmo o Brasil se tornando uma república, ela ainda era para poucos, tá? Então, a oligarquia, que tinha como principal representação o coronelismo, ela acabou situando a uma política para poucos. Próximo slide. Os coronéis usavam de seu poder para influenciar e intimidar a sociedade no cenário político. Nessa época, ficou muito conhecido o voto de cabresto, né? Então, assim, ou você votava nesse candidato por bem ou você votava por mal. Já existia fraude eleitoral, voto fantasma, compra de votos,
E até mesmo o voto à força, tá? Que é o voto de cabresto. Aqui tem até uma imagem, né? Mostra, na charge, mostra até, simboliza o que era o voto de cabresto. A pessoa literalmente era obrigada a votar em seus candidatos, tá bom? Lembrando que existia um revezamento entre São Paulo e Minas. E os poucos que exerciam direito político, eles eram obrigados a votar nesses candidatos, tá bom? O Brasil, desde o período monárquico, ele passou por revoltas populares. Vários estados, várias províncias, elas mostravam a sua insatisfação por parte do governo. Nesse período da história, também vão existir revoltas populares, tá? Urbanas e rurais, mas revoltas de insatisfação social. Eu vou passar para vocês aqui uma em especial, tá bom? Revolta de Canudos, que ocorreu na Bahia, que teve como líder Antônio Conselheiro, tá? E aí vai se tornar numa grande comunidade com cerca de 24 mil habitantes. O governo vai mandar o exército lá, o governo manda o exército, né, para acabar com essa comunidade. Existiram vários confrontos, mas no final da história a revolta foi sufocada, o conselheiro foi morto e eles conseguiram destruir, né, toda aquela comunidade, todas as casas que existiam naquela comunidade, tá bom? Então, essa revolta de Canudos ocorreu no Nordeste do Brasil, 1896 a 1897. Então, né, centralizada em Antônio Conselheiro e do lado a comunidade. Então, era uma grande comunidade que, de certa forma, foi sufocada para não acabar, foi sufocada para não prejudicar o governo na época, tá bom? O que eu vou fazer para você? Agora eu vou passar para vocês algumas atividades que estão bem alinhadas às aulas também do Centro de Mídia, tá bom? Então vamos para a primeira. Identificar as diferenças nas bandeiras e relacionar o momento histórico. Na verdade, eu achei bem interessante. São duas bandeiras do Brasil e, obviamente, elas vão representar dois momentos de acordo com o que nós estudamos. Então, você vai fazer a relação das duas, o que você está identificando em cada uma, e esses itens, né, que você identificou, o que será que eles representam? Você pode também fazer uma pesquisa sobre isso para responder, tá bom? Próxima questão. Aqui. Identifique na charge as referências da política do café com leite. Tem uma charge, né, as próximas eleições, fala sobre o voto de cabresto. Então, tem lá o político, tem o eleitor. Que relação você faz dessa charge com a política do café com leite, tá bom? Terceira atividade, pesquisar sobre uma das revoltas populares e elaborar uma história em quadrinho. Eu separei 3 para vocês: vacina, contestado e chibata. Faz uma pesquisa, se não tiver internet, no livro didático tem, tá? Então, olha só, essa atividade. Faz a pesquisa sobre essas 3 revoltas que ocorreram nesse período. Escolhe uma e faça uma história em quadrinho sobre ela, tá bom? São essas 3 questões para essa semana. E aí, depois de concluída, preciso que vocês enviem ela lá na plataforma, tá? Semana que vem eu passo uma outra atividade para vocês e aí nós vamos avaliando também. Fechou? Por hoje é só.